pessoal, então essa é a aula que está lá no nosso material de arquivos, lá, né? Aula número 6. Ela trata de memórias do PIC, tá? Vamos falar hoje das memórias que utilizam o nosso microcontrolador, tá? Então, nós temos nos microcontroladores, basicamente, memórias de programa, memórias de dados e tem outras memórias também que a gente vai falar um pouquinho delas aí. Os registradores de uso geral e os específicos, a gente vai falar também deles, set de instruções, o stack, que é uma pilha de memória que nós temos, e o projeto relógio binário, tá? Então, hoje vocês farão um relógio binário. Então, falando aí das memórias aí nos nossos microcontroladores, relembrando lá naquelas primeiras aulas, lá a arquitetura Harvard. Então, a arquitetura Harvard é aquela arquitetura onde nós temos dois barramentos, né? Então, eu tenho aqui no meio a CPU, e onde é que estão esses barramentos? Ó, aqui é um barramento, né? E aqui é um outro barramento, ou seja, a CPU, ela tem um barramento exclusivo para memória de programa e um barramento exclusivo para memória de dados, né? Então, ela tem esses dois barramentos aí, tá? Então, a memória de dados ela é de 8 bits, a memória de programa de 14 bits. Então, uma visão macro, né, das memórias. Então, primeiro, nós temos a CPU. A CPU ela possui 3 registradores bem importantes na programação de baixo nível. Quando a gente faz uma programação de baixo nível, eu tenho que atuar com esses registradores aqui, que é o working, status e option. Tá? Mas no final dessa apresentação eu vou voltar a falar deles aí. Mas eles são muito utilizados nas programações de baixo nível, quando a gente vai programar com linguagem assembly, usando aqueles mnemônicos, né? E aí, com esse tipo de programação, nós temos que trabalhar com esses registradores. Inclusive, o working ele vai receber o nome de W apenas, tá? Então, a CPU é o cérebro, né, do nosso sistema de processamento, porque é lá que nós temos os circuitos que executam as instruções lógicas e matemáticas, né, ou aritméticas. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, pessoal, tá dando um chiadinho aqui de vez em quando, eu estou escutando um chiadinho aí. Então, a CPU, ela precisa de um oscilador, que é o nosso cristal, né? Então, aquele cristal que nós usamos com aqueles dois capacitores é o nosso oscilador. Então, o oscilador vai ser necessário, não só para gerar, né, o nosso clock para a CPU, mas para sincronizar também todos os circuitos digitais. Porque o microcontrolador, ele não possui só a CPU, tá? Ele possui também lá aqueles diversos periféricos aí. Cada periférico, né, são circuitos digitais aí que nós temos. Então, a CPU, eu tenho aqui de um lado a memória de programa, né? Então, a memória de programa, qual é a função dela? Ó, mantém as instruções de programa para dizer à CPU o que ela tem que fazer. Então, a CPU ela não sabe processar informação sozinha, né? Eu preciso das instruções. Ah, e quem é que programa essas instruções? O fabricante, tá? O fabricante da CPU, ele já vai determinar as instruções. Lá no datasheet nós temos as instruções, né, desse nosso microcontrolador. São 35 instruções que nós temos, tá? São aquelas instruções dos mnemônicos, né? São instruções que a gente acaba não utilizando ela, mas porque nós trabalhamos com linguagem de alto nível, mas quem utiliza essas instruções é o compilador, né? O compilador, ele tem que usar essas instruções aí, senão ele não conseguiria montar para nós o arquivo executável, nosso X. Nós precisamos também de uma segunda memória para que haja processamento de informações, né?
processamento de dados, então eu tenho também uma memória de dados, né? Então, além da memória de programa, eu tenho também a memória de dados. Então, a CPU ela está ligada com essas duas memórias, esses dois tipos, né, de memórias. E o que a memória de dados faz? Ela armazena dados sob o controle das instruções. Tá? Então, aqui na memória de programa, é uma memória do tipo flash. E, inclusive, o PIC16F, o F é de flash, tá? O F é de memória flash que ele usa, tá? Porque tem outras letras aqui que identificam outros tipos de memória. A memória flash ela é ideal para a gente trabalhar com prototipagem, né? Porque você fez um código, você quer testar ele, aí você não gostou, você quer mudar, né? Então, é a memória ideal para a gente trabalhar com projetos, fazer protótipos, né? Então, a memória flash tem essa característica aí. Então, a memória flash é onde nós temos uma quantidade bem maior do que a memória RAM, que é de dados, né? Então, essa memória de dados é do tipo RAM. E a memória flash é do tipo ROM, né? Então, vocês sabem que as memórias do tipo ROM, mesmo que eu desligue toda a alimentação do meu circuito, eu não vou perder a informação, né, que eu tenho armazenado nela. Já a RAM, eu perco as informações. A quantidade de memória RAM, ela é bem baixa, tá? Então, vocês vão ver, daqui a pouco a gente vai mostrar umas tabelinhas aí que vai ter essas informações aqui. Então, de memória RAM, nós temos 368 bytes para esse PIC da família 16F877A. A memória ROM, nós já temos 8K, né? 8.000 bytes, né? Então, eu tenho mais memória ROM do que a RAM. Ah, mas por que eu tenho uma pouca quantidade de memória RAM? A memória RAM é aquela memória que é utilizada para a CPU colocar os resultados das operações, tanto lógicas quanto aritméticas, que ela está executando. Então, são resultados temporários, né? É uma memória que ela tem um acesso rápido, né? Então ela é mais rápida também, né? Inclusive que a memória flash, por isso que a quantidade de memória RAM é baixa e eu não preciso manter nada armazenado nela quando eu desligo o microcontrolador. O nosso código ele vai ficar salvo na memória flash, que é do tipo ROM. Então, olha só, a memória de programa ela é não volátil, que tem essa característica que eu falei da ROM, né? Então, eu não vou perder o que está armazenado nela. Já a memória RAM, ela é volátil. O que é uma memória volátil? Eu vou perder as informações, né? Então, todas as informações, eu vou perder ela. Quando a gente compila, lá naquele campinho de mensagens, lá do microC, aparece, viu? Aparece a quantidade de uso de memória do tipo ROM e a quantidade de uso de memória do tipo RAM. E o microC ele tem também toda um aplicativo lá que gera estatísticas, né, de uso de memória com gráficos, né? Ele monta aqueles gráficos tipo pizza, dizendo quanto de memória RAM está sendo usado, quanto de memória ROM está sendo usado, né? Então, tem bastante dado estatístico para ser analisado lá pelo microC. Estou falando agora dessa memória aqui, ó, lembrando daquele desenho, né, do primeiro slide. Então, nós vamos falar um pouquinho agora da memória de programa, tá? Então, a memória de programa. A arquitetura, né, é a Harvard, porque eu tenho os dois barramentos, né, ligados independentemente em cada memória. Em cada memória. Então, a memória de programa, olha só, no 16F877A, ela tem um barramento de 14 bits, né, do tipo flash, essa memória. A memória do tipo flash é a memória que a gente usa para pendrive, tá, pessoal? Então, pendrive usa esse tipo de memória flash, né? Porque ela também tem tempos de acesso bem rápido, né? Então, ela é rápida, essa memória. Daí, inclusive, veio o nome flash dela, tá? Porque ela tem um acesso rápido. Eu consigo também fazer regravações só em determinadas áreas que eu quero, né? Porque existem memórias ROM que eu preciso fazer um apagamento geral dela para fazer uma nova gravação, né, de dados nela.
A memória flash, ela veio com essa tecnologia, onde eu posso gravar só blocos de endereços que eu quero, tá? Nesse tipo de memória. Então, essa memória, ela pode ser dividida em algumas partes. Eu tenho algumas partes principais aí, que uma delas é o vetor de reset. Então, o vetor de reset é o endereço 0, é o primeiro endereço que eu vou colocar a minha primeira instrução quando eu ligo o microcontrolador, né? E esse vetor também ele é utilizado quando ocorre algum tipo de reset, né? Então, tanto no startup, que é o momento que a gente liga o microcontrolador, quanto em algum reset. Vamos supor que você está utilizando lá o seu código e você apertou o reset lá, né? Então, aí ele vai... o nosso código vai ser desviado para o vetor de reset e, claro, quando a gente liga também, que é o startup, tá? Existe também um vetor nessa pilha de memória de programa que é chamado vetor de interrupção, né? Esse vetor de interrupção é um assunto, inclusive, das próximas aulas, que a gente vai começar a falar de interrupção, né? Então, existe um endereço de memória, que é o endereço 4, né? O endereço 4 hexadecimal é utilizado para o vetor de interrupção, que também faz parte da memória de programa, tá? Mas a interrupção é um assunto que nós teremos aí nas próximas aulas. Então, o 16F877A possui 15 tipos de interrupções. Por quê? Ele tem 15 periféricos que eu posso trabalhar com as interrupções, né, desses periféricos. Mas e aí, para que serve uma interrupção? A interrupção ela serve para que eu possa compartilhar o tempo de processamento da CPU. Ou seja, se eu estou rodando um código lá no meu laço infinito e tem um delay lá de 1 hora, vou extrapolar. Vamos supor que vocês colocaram lá um delay de 1 hora. O que significa esse delay de 1 hora? Significa que o código vai ficar parado naquela linha 1 hora. Mas e aí? Ninguém mais, nenhum outro periférico vai poder utilizar mais o processamento? Não, com a interrupção é possível, né, mesmo que o nosso código está lá parado no laço infinito, né, com um delay de 1 hora, né? Estou extrapolando, porque é claro que vocês não vão fazer um programa desse, né? Colocar um delay lá de 1 hora não vai ter motivo para isso, tá? Mas vamos supor que tem esse delay lá, o código está travado lá no bloco infinito. E aí? Os outros periféricos não vão poder usar o processamento, com as interrupções eles poderão, tá? Mas a interrupção vai ser um assunto ainda das próximas aulas aí que a gente vai trabalhar, né? Então, o vetor de interrupção desse PIC, né, ele fica lá no endereço 4, tá? Em hexadecimal. E ele vai aparecer aí no desenho, né, dessa nossa memória logo mais. Então, a memória de programa, eu já falei que ela é de 14 bits, né? Então, ela tem um barramento de 14 bits. E ela é dividida em páginas, né? Então, eu tenho endereços na página 0, endereços na página 1, endereços na página 2, endereços na página 3, né? Então, ela tem essas 4 páginas aí, né? Ela é dividida em páginas. Voltando aqui, peraí que eu... Aí. Então, o que a memória de programa ela executa, né? Então, é nela que nós temos as instruções, e as instruções têm a função de instruir a CPU, né? Instrução, ela vai instruir a CPU o que ela tem que fazer. Ah, quando eu quero fazer uma soma, eu vou ter uma instrução lá de soma. Quando eu vou fazer uma operação booleana, tem lá a instrução de operação booleana, e assim por diante. O tamanho depende do microcontrolador, né? Isso aqui não é padrão, né? Então vai depender do microcontrolador, tanto o tamanho de bits dela, quanto a quantidade de páginas, armazenamento, tudo isso aí muda, né? Em função dos microcontroladores. Mas o importante é que vocês entendam as funções, né? Aí, esse tipo de divisão, de quantidade de bits, né? Aprendendo a funcionalidade, né, dessas características que a gente está falando hoje, ela vai valer para todos os
futuros microcontroladores que vocês, quem, né, for trabalhar futuramente com microcontrolador, claro que são muitos microcontroladores, são muitos fabricantes, são muitas famílias. Aí cada um de vocês, com essa teoria, né, vai saber analisar um datasheet, vai saber verificar a característica das memórias dele, né? Então a gente está focando essa parte teórica em uma determinada família, mas a teoria vai valer para todas, né? Então o tamanho vai depender, né, do microcontrolador. Então nesse nosso caso as instruções elas são de 14 bits. A memória de programa é dividida em páginas. Então, por que é necessário paginar a memória? Ou seja, dividir ela, né, em páginas, né? Então, como as instruções são todas de 14 bits, temos apenas 11 bits para fazer endereçamento dessa memória. Então, a divisão de páginas dela, nós temos aqui, ó, aqui nós temos os endereços baseados, né, nesses 8K dividido por 4, né, que são 4 páginas. Então, começa aqui no endereço 0 e vai até o endereço 1 FFF. Né? Então, a alocação, né, do espaço de memória, né, das gavetinhas, né, quando a gente fala em endereço, o endereço significa a gaveta. E dentro dessa gaveta eu tenho guardado dados, né? Então, quando a gente fala de memória, toda memória ela vai ter endereço e dentro daquele endereço dados. A gente pode fazer nessa comparação com gavetas, né? Então, você tem lá, você abriu uma gaveta, tem lá guardado lá o seu livro, né? Um determinado livro. Abre uma outra gaveta, tem um outro livro lá guardado, você tem dados guardados. Então, cada gavetinha vai ser o endereço que nós temos. Aqui, nós temos os endereços, e esses endereços são divididos em 4 páginas também. Olha só, cada página dessa, eu tenho, ó, 11 bits. E com 11 bits, eu tenho essa quantidade de endereços aqui, ó. Então, esses 11 bits, eles criam um barramento nas memórias que é chamado barramento de endereço, né? O address bus. Então, com 11, 2 elevado a 11 dá 2048 endereços. Então, cada página dessa tem 2048, dando aquele total mais ou menos, né? Eu estou arredondando, né? De 8K. 8K. E sobra 3 bits para um opcode. Esse opcode ele vai ser utilizado também para selecionar a página, né? Então, uma das funções aqui do opcode é você selecionar a página. Por quê? Com 2 bits eu já consigo, né? Selecionar as páginas, porque com 2 bits eu tenho 4 combinações, ó. Aí já deu certinho, né? A combinação 00 seria para a página 0, a 01 para a página 1, a 10 para a página 2 e a 1 para a página 3, tá? Então, se a gente trabalhasse com programação de baixo nível, a gente teria que pensar nesses detalhes aí até de posicionamento de memória. Quem está pensando, né, nessas divisões, nas páginas de memória que o nosso código vai ocupar, a princípio é o nosso compilador, né? Então, o nosso compilador que está agora com essa função aqui, tá? No momento que ele vai gerar, claro, o código executável. Agora, a gente vai partir para o outro lado, né, daquela pilhazinha de memória, que é a memória de dados. Então, lembrando daquele desenho da arquitetura Harvard, agora nós vamos falar dessa memória, que é uma memória que eu falei que nesse nosso microcontrolador nós temos 368 bytes apenas, né? A memória de dados, ela é RAM, né? Ela é do tipo RAM. Ela armazena dados de 8 bits e ela é dividida em 2 grupos. Olha só, o primeiro grupo ele se chama SFR. São registradores especiais. E nós temos os GPR, são os registradores de uso geral. Então, é esse de uso geral que sobrou para nós 368 bytes.
tá? É esses aí que nós temos de uso geral, é o que a gente vai utilizar aí nos nossos códigos aí. Quando vocês declaram variáveis lá no nosso código, né? Essas variáveis, eu tenho uma alocação, né, de espaço delas nessa memória, na memória RAM. E em que parte dessa memória RAM? No GPR, no registrador de uso geral. Então, um registrador, o que é? Né? Aqui é só para falar um pouquinho de registrador, né? Então, já que nós estamos falando de registrador agora, né? Com o assunto de memória RAM, o registrador, ó, ele é um circuito eletrônico que consegue memorizar o estado de um byte. Então, que circuito da eletrônica digital que memoriza um bit? Não é nem um byte, né, que eu estou falando. Um circuito que memoriza um bit. Se vocês lembram, é o flip-flop tipo D. Né? O flip-flop tipo D de dado, ele é usado para armazenar um bit. E para armazenar um byte, claro, eu vou precisar de 8, né? Flip-flops tipo D de dado. Tá? Então, quando eu falo registrador, eu estou registrando informações. Tá? É o que o nome mesmo está dizendo, né? Registrando, está guardando essas informações. É uma posição de memória lá. Falando agora desses dois tipos de registradores que nós temos na memória de dados, então falando do primeiro, que é o especial, o SFR, então qual que é a função dele? Ó, são usados pelo microcontrolador para a execução do programa e processamentos da unidade lógica e aritmética, ULA. Estes registradores podem ser escritos e lidos tanto pelo usuário quanto pelo hardware e servem também para a configuração de muitas funções e para a utilização de todos os periféricos. Isso aí vocês já estão fazendo nos códigos, tá? Então, já já vocês vão associar esse tipo de registrador. Cada registrador especial tem um endereço específico, né? Só que nós não precisamos conhecer esses endereços. Quem precisa conhecer é o compilador, né? O compilador que precisa conhecer o endereço de cada registrador especial. Então, o de uso geral agora. Então, falamos um pouquinho do específico, agora vamos falar o de uso geral. Né? E já já nós vamos visualizar a memória de dados como um todo, aí ela vai começar a fazer sentido nesse quesito que eu falei que vocês já utilizam, né? Esses registradores aí. Então, falando agora de uso geral, são áreas destinadas ao armazenamento de variáveis, ó, definidas pelo usuário para serem escritas e lidas pelo programa. Então, quando a gente declara variável, ó, é aqui que está sendo armazenado. O espaço está sendo reservado nessa memória, na memória de dados. E em que parte da memória de dados? Né? Nos registradores de uso geral. O PIC 16F877A ó, possui 368 bytes disponíveis para uso geral. Portanto, seu programa não poderá manipular mais de 368. Esse fato determina a necessidade de escrever códigos eficientes e que trabalhem com poucas variáveis. Então, quanto menor o número de variáveis que vocês tiverem, menor vai ser o uso dessa memória aqui. Né? Essa memória vai começar a ter um uso bem excessivo quando a gente falar de display de LCD. Por quê? Display de LCD, vocês vão criar caracteres, né? E esses caracteres vão ocupar bastante espaço nessa memória aí. Então, aqui está um desenho, né, dessa nossa memória. Então, ela é de 8 bits, ela é dividida no grupo especial, que está aqui em cima, né, amarelinho. Os registradores de uso especial, SFRs. Controla todos os periféricos que estão nessa parte aqui. E tem a partezinha aqui de baixo, né, azul, que é
a nossa memória, deixa eu voltar aqui, que é a memória de uso geral, né? A de uso geral é o que está em azul aqui. Ela também é dividida em bancos, né? Inclusive aqui está o banco 0, ó. Então, falando da memória de dados, ó, nós temos essa memória de dados, que é a memória do tipo RAM. Então, ela é dividida em 4 bancos, ó, banco 0, banco 1, banco 2 e banco 3. Cada pilha dessa, ela tem 128 bytes. Então, ela dá, claro, dá mais de 368. Mas por que dá mais de 368? Porque nesse total de memória RAM, nós não temos só a de uso geral. Ó, uso geral é essa partezinha aqui de baixo, a de cima não conta, a de cima é especial. Né? Então, cada banco eu tenho uma divisão, parte é especial, parte é geral. Parte é especial, parte é geral. Né? Então, cada banquinho desse aqui, de dados, da memória de dados, ele é dividido em registrador especial e geral. De geral, que dá um total de 368 bytes. Esses bancos também, quem gerencia, né, onde é que você vai usar de memória de uso geral, se vai ser no banco 0, no banco 1, no banco 2, no 3, isso aí quem vai determinar também é o compilador. Se a gente estivesse trabalhando com linguagem de baixo nível, aí éramos nós, né? Nós que teríamos que gerar esses endereçamentos aqui para acessar essa memória aí. Então, cada banco tem um total ó, de 128 endereços, né? Então, o barramento de endereços dessa memória, ela é de, olha lá, 7 bits. Com 7 bits eu consigo ter um endereçamento, eu consigo ter 128 endereços, né? Então, eu teria 128 gavetas. Cada gaveta cabe 8 bits, no caso da memória de dados, tá? Porque ela tem aqui uma largura de bit, né? Que vale 8, né? Então, a largura de bit dela é de 8 aqui. Só que ela tem mais um endereçamento aqui, que é o opcode dele. Então, esse opcode, ele é utilizado no registrador status, que a gente vai falar um pouquinho dele um pouquinho mais à frente, né, dessa mesma apresentação. E é aqui que eu vou também colocar o código de qual é o banco, né, que eu vou utilizar dessa memória. Eu vou utilizar o banco 0, o banco 1, o banco 2, né? Então, tem algumas características aí que a gente vai utilizar aqui nesse opcode aí. E aqui começou a aparecer uns nomes aí, né? Então, esses são os registradores especiais, né? Então, a memória de dados, ela tem aqueles registradores que vocês já conhecem, ó, port A. Ó, o port A, ele está no banco 0 da memória RAM, endereço 5, né? Agora, lá na linguagem alto nível, no micro C, você só escreve port A e o compilador que tem que se encarregar de achar o endereço, né, do port A, porque depois ele vai ter que fazer as associações que você está atribuindo aqui ao port A. Olha aqui, ó, um outro exemplo, trisd. Ó, o trisd é o endereço 88 do banco 1, né? Então, existem arquivos de configuração lá no micro C que tem todas essas informações, que é o que o compilador utiliza, né? O compilador vai utilizar essas informações. Então, nós temos aqui registradores que a gente vai começar agora a utilizar, né, nas próximas aulas, que nem o TMR0, o OptionReg, né? Tem bastante registrador. A princípio, vocês estão nos ports, né? Ó, registrador port, registrador tris. Deixa eu ver aqui, o ADCOM não está aqui, porque aqui nós não estamos com ele completo, né? O conjunto completo, né, dessa memória de dados, ela já vai aparecer aí, tá lá no nosso datasheet aí. Então, o que é um registrador, né, de função especial? Os registradores especiais, o que eles estão fazendo? Quando vocês, né,
escrevem lá no código lá de vocês, tipo adcom 1 igual. Vamos supor que esse registrador aqui é o adcom. Então, você escreveu adcom 1 igual 0B, 01, 01, 01, 0. Vocês escreveram esse código lá. O que está acontecendo quando vocês estão fazendo isso aí? Olha só. Vocês estão atribuindo um valor para um registrador. Que no nosso exemplo aqui, eu estou dando o exemplo do adcom 1, né? E aí vocês estão colocando código binário lá, né? Pode usar lá o sistema binário, pode usar o hexa, pode usar o octal e o decimal, né? Mas o nosso compilador sempre vai trabalhar no sistema binário. Nós podemos usar o sistema que a gente quiser. O compilador que converte depois, né, para o sistema binário. E olha só o que está acontecendo. Vocês, quando estão configurando um registrador, no caso adcom 1, ele é um registrador especial e ele está controlando as chavezinhas dos circuitos. Que chaves são essas? São transistores, né? Então, essas chaves aqui, ó, elas são transistores, tá? Tudo transistor, essas chaves aqui. Então, quando você está escrevendo lá um número, né, binário, hexa, seja lá qual sistema que vocês estão usando, né, e atribuindo a um registrador, vocês estão manipulando um circuito digital, ou seja, vocês estão configurando algum circuito lá do microcontrolador. Que nem o adcom 1 é para vocês configurarem os pinos analógicos para trabalharem como digitais, né? Isso aqui vale para todos os circuitos que nós temos dentro, para todos os periféricos, né? Então, se eu tenho lá o periférico que controla tempo, eu vou ter os registradores que vão manipular o circuito que controla, né, aquele periférico. Então, claro que para cada periférico eu vou ter registradores especiais para fazer a configuração dele. Então, isso aqui, essa manipulação dessas chaves nos circuitos, vale para todos os periféricos, cada um com o seu específico registrador, né? Especial. E aqui estão todos os registradores especiais, e o que está em amarelo aqui é o de uso geral, né? Então, o que está em amarelo aqui são os registradores de uso geral, que é onde é aquele espaço quando a gente cria a variável, né? Quando a gente cria a variável, nós utilizamos os registradores de uso geral, que é o que está em amarelo aqui. E o que tem aqui os nomes, ó, são os nomes dos registradores especiais, que a função deles é de controlar todos os circuitos dos periféricos do nosso microcontrolador. Tá? Então, todos esses aí, aqui está a tabela completa, tá? Então, está lá no datasheet do nosso microcontrolador, essa tabela aqui. Então, a ideia é, no decorrer das aulas, vocês conhecerem alguns desses registradores, né? Não dá para conhecer todos, tá? Mas está aí o datasheet para quando vocês precisarem, né, utilizar um registrador com alguma característica mais específica, né? A gente tem que recorrer lá ao datasheet, que vai ter toda a explicação, toda a configuração que a gente vai utilizar. Aqui nós temos uma tabela que ela faz parte dos datasheets. Então, eu peguei aqui, ó, do 16F877A. Aqui, essa família aqui, ela compreende o 873A, o 874A, o 876A e o 877A. O nosso é essa última linha aqui, né? O datasheet é para os 4. Então, é para ver a diferença, né? Que nem se vocês comprarem um 873A, olha só, ele tem 4K de memória flash. Se vocês comprarem o 877A, tem 8K, né, de memória flash. Temos a SRAM, que é a memória RAM, né? Então, se vocês comprarem o 873A, ó, tem 192.
bytes. O nosso, que a gente usa ele como estudo, né? Ele tem 368. E nós temos uma terceira memória, que é a memória EEPROM. Então, a maioria dos microcontroladores tem, no mínimo, essas três memórias. A ROM, que é essa memória de programa, a RAM e uma EEPROM. Né? A EEPROM também, desligando, eu não vou perder, né, dados nela. Então, é uma memória que você, dependendo do projeto, você quer salvar dados antes de desligar alguma característica lá do seu processo. Você tem um projeto, sei lá, que está contando peças. Aí você vai desligar esse seu sistema, esse seu projeto, e no dia seguinte você quer continuar a contagem dessas peças. Então, é uma memória que você pode usar para criar uma rotininha lá, né, que antes de desligar, ela vai salvar, né, a quantidade de peças que você tinha nela, fica salvo lá. Tá? Você pode usar ela também para gravar parâmetros de configuração, que você não quer mudar ou de vez em quando, né, o seu procedimento muda. Então, você vai usar também esse tipo de memória EEPROM aí. Tá? Ela não perde também os dados. Ela também é do tipo ROM, essa memória aqui. Então, esse é o 877A. Pulando para a família 18, olha só, a família 18F4520, né? Esse microcontrolador, ele tem a mesma pinagem do 16F877A. Se você quiser tirar o 16F877A e colocar esse no lugar, fisicamente não vai mudar nada. Alimentação, cristal, master clear, é tudo igual. Não muda nada. O que muda? Olha só. Você tem agora de memória flash 16K, né? Então dobrou, né? Dobrou agora a quantidade, foi para 16K. Memória RAM, olha só, 1536. Você tinha só 368, né? Foi para 1536. A memória EEPROM se manteve. No caso, vamos avançar mais um aqui, tem o 4550. O 4550, em relação ao 4520, do slide anterior, ele tem mais memória RAM. Tá? Então, esse aqui, 4550, os PICs com final 50, eles têm interface USB nativa nele, tá? Então, esses PICs aqui, eles têm já uma interface nativa USB que vocês podem utilizar para fazer a conexão direta, né? Com portas USB para comunicação, para transferência de dados do código executável, né? Então, tem várias utilidades esses PICs aqui com de final 50, tá? Então, o que muda nele de quantidade em relação ao 18F4520 é a memória SRAM, né? SRAM agora é 2048. Agora, vamos falar um pouquinho do registrador status, né? Então, é um registrador que ele, eu já falei para vocês, ele é utilizado para a linguagem de baixo nível. Nós não visualizamos, né? Usando o microC, nós não visualizamos esse registrador, mas vocês poderiam até manipular ele, né? Então, você conhecendo, né, a função desses bits aqui desse registrador, claro, dá também para a gente manipular. Mas quem vai manipular muito esse registrador vai ser o nosso compilador. Então, é nele que nós temos o W, que é aquele working, tem aqui o status de reset dele, tem alguns bits de seleção para banco de memória, né? Então, ele é de 8 bits também. Quando a gente fala de diagraminha de blocos também, né? Então, aqui eu peguei um detalhezinho do diagrama de blocos, né, da área de processamento aí do nosso microcontrolador, né? Então, eu tenho aqui a unidade lógica aritmética, olha só, ela recebe dados para fazer as operações, né? Em 2 barramentos aqui de 8. E o resultado, ó, ela coloca aqui no
no registrador W, tá? Que é aquele working lá, né? E ela gera um status aqui, né? Para o processador ele saber como é que está a utilização aqui desse processamento aqui, né? Então, são registradores que eles devem ser manipulados nas linguagens de baixo nível, tá? Vamos falando um pouquinho de datasheet, né? Deixa eu entrar aqui no datasheet, eu deixei ele aberto aqui, ó. Então, o datasheet do 16F877A, então, logo no comecinho dele, nós temos algumas informações interessantes, né? Então, nessa página aqui, que é a página 3, tem todas as características dele, né? Então, aqui nós temos aqui, ó, quais os periféricos que nós temos, né? Características de periféricos. Características analógicas dele, ó. Então, ele tem 8 canais, ó, analógicos, resoluções de 10 bits. Ele tem circuito de reset burnout, que detecta queda de tensão. Ele tem módulos comparadores, né? Do lado de cá, ele fala um pouquinho, ó, o que está incluso nesse datasheet, né? Que é o 873A, o 874A, o 76 e o 77A. A performance RISC dele, né? Porque lembra, ele trabalha na arquitetura de barramento Harvard e a arquitetura de instruções é RISC, é aquela característica de instruções de tamanho fixo, são instruções menores, né? Então dá uma agilidade maior na área de processamento, né? Aqui também nós temos detalhe das memórias, ó. Ele tem 8K, né, de flash, 368 de RAM, 256 de EEPROM, né? Aqui ele fala de encapsulamentos, né, que nós temos dele também, mas tem mais detalhes de encapsulamento. Características de periféricos, que nem ó, o timer 0, timer 1 e timer 2. E ele dá um resuminho. Que características nós temos nesses timers aí? Que nem o timer 0 e o timer 1, ele é temporizador e contador, né? O timer 2, ele é um temporizador contador de 8 bits. O timer 1 é de 16, o timer 0 é de 8, né? Então, ó, o timer 0 tem pré-scaler. Então, tem várias características, são também assuntos que vocês ainda terão aula, tá? Desses assuntos aqui, principalmente de timer, claro, né? PWM, ele fala aí, né, de características de PWM, características de comunicações, tipos de comunicações. Aquela tabelinha, olha só, o 16F877A, então aqui ele fala de memórias, né? Então eu peguei só esse comecinho aqui, né? Mas nós temos também, ó, a parte de I/O, ó, quantos I/Os eu tenho no 16F877A, ó, 33. Ah, mas tem 40 pinos, mas tudo bem, você só usa para I/O, você vai usar 33, né? Quantos canais AD eu tenho? Olha lá, tem 8 canais ADs. Quantos PWM? Ó, tem 2. E aqui a parte de comunicação, timers e comparadores. Aqui temos os encapsulamentos, né? Então, o nosso é essa página aqui, que ele fala do 16F. Peraí. 877A com encapsulamento PLCC, com encapsulamento PDIP, com encapsulamento QFP, que já tivemos também, né, uma aula falando um pouquinho de encapsulamentos. E tem a parte aqui que eu quero chegar, que é dos... aqui, ó, os diagramas de bloco, tá? Então, o nosso é esse aqui, ó. O 16F877A é esse diagraminha de blocos, e aquela parte que estava nesse último slide é aqui, ó, do processamento dele que eu estava falando, né? E aqui, esse diagraminha de blocos é todos os circuitos que nós temos no microcontrolador, né? Claro que em bloco, né? Então, aqui está, ó, a memória flash, a memória RAM, os registradores de processamento estão aqui, né? Que usa a ULA,
Aqui são os bits de configuração, são os circuitos que eu controlo ele nos bits de configuração. Aqui do lado, ó, são os pinos que eu tenho em cada porte, que a gente vai falar disso aqui hoje, tá? Tem um slide aí, quando chegar na parte de projeto, hoje vocês vão usar vários desses pinos aqui. Vocês vão usar o porte B, o C, o D, o E, né? Um pouquinho de cada um hoje, tá? Nesse projeto de relógio binário. E aqui embaixo, olha só, nós temos todos os periféricos, né? Ó, timer 0, timer 1, timer 2, conversor AD, parte de comunicação, comparadores, né? Memória EEPROM. Então, tem vários periféricos. Ou seja, esse diagraminha de bloco, ele é um resumo, né? De todos os circuitos que nós temos no microcontrolador. Tá? Então, essa é a parte inicial do datasheet. Nós temos muitas informações que elas são necessárias para projetos. Tá? Então, quando vocês quiserem saber se um determinado microcontrolador vai ter utilidade em um determinado projeto seu, tem que pegar o datasheet, tem que pegar essas informações aqui. Existe, pessoal, também aplicativos de celular que eles dão uma lista, tá, de microcontroladores com as suas famílias e as características, para ser feita uma escolha até mais rápida, né? Por quê? Dependendo do projeto, você não vai precisar de 3 timers, você não vai precisar de 8 canais analógicos, você não vai precisar, sei lá, de 8K de memória. Então, você quer reduzir, né, o custo que você vai ter do seu projeto. Então, você vai pegando, né, microcontroladores que vão se adequar ao seu tipo de projeto em função do que você vai usar. Esse aqui que a gente usa como estudo, que é o 16F877A, ele é um microcontrolador mais completo, né? Ele tem tudo que a gente precisa para os projetos. Porque a ideia é trabalhar com prototipagem com ele, né? Fazer protótipos. Aí o protótipo funcionou, aí que você vai para aquela etapa de tentar escolher um outro microcontrolador, né? Com características que tem nesse você não vai utilizar, que nem aqui tem, dos 40 pinos tem 33. Será que todo projeto seu você vai usar os 33 pinos? Então, dependendo do projeto, você não precisa 33 pinos, né? Inclusive a maioria, você não vai precisar de 33 pinos. Então, você depois escolhe os microcontroladores dessa maneira também, né? Então, tem que pegar os datasheets e analisar, né, futuramente, a nível de projetos, né? Voltando aqui a nossa apresentação, então aqui é o registrador status, onde nós temos aqui, ó, o bit 0, 1 e 2, são bits utilizados pela unidade lógica aritmética, ó, então tem um bit que detecta o overflow, que é o estouro, né? Quando eu tenho um registrador que ele zerou, o que é um registrador zerar? Que nem, se a gente pegar um registrador desse de 8 bits, qual é a grandeza máxima que eu consigo pôr aqui? É uma sequência de uns. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E esses 8 uns vai dar um número 255. E se eu colocar 255 mais 1? Ele zera, né? Esse zero é o nosso overflow, né? Ele tem um bit aqui que ele detecta o overflow do nibble. Nibble é um conjuntinho de 4 bits. Então, com 4 bits, nós chegamos até 15, né? 15 mais 1 é o overflow, né, de 4 bits. Tem um outro, o Z aqui, ó, que ele é usado para resultados, né, da ULA. O T0 e o PD, né, o TO e o PD, barrados, né, porque significa que eu ativo eles com 0, né? Então, eles têm características de colocar um microcontrolador no modo de economia de energia dele, que é esse sleep aqui, né? E tem também um modo do Watchdog Timer, que também é um circuito que a gente vai estudar, mas é um circuito que a gente controla ele também, ou a utilização dele. Ele vai reiniciar o microcontrolador se ele tiver em algum estado
de travamento, né? Se ele travou por algum motivo, ou se o código entrou em algum loop aí, esse circuito de Watchdog Timer, ele vai reiniciar. E esses, né? E o bit 7, ele faz endereçamento, né? De bancos de memória, né? No caso aqui, um acesso indireto, né? E aqui um acesso direto, né? Das memórias. Essas memórias de dados, tá? As duas aqui é a memória de dados, que é a memória RAM, né? Eu tenho um acesso de endereçamento indireto, onde eu seleciono o banco 0 e 1, ou 1 e 2. Ou, independentemente, né, com acesso direto, controlados pelo RP1 e RP0, eu consigo controlar individualmente os bancos, né, com as combinações aqui, com as 4 combinações. Aqui nós temos o set de instruções do nosso microcontrolador. Então, isso aí também está lá no datasheet, tá? São as 35 instruções que nós temos. Com essas 35 instruções, nós conseguimos implementar todos os nossos projetos. Tá? Então, projetos da área de eletrônica industrial, né, da área de eletrônica, elétrica em geral, né? Eles são implementados com essas 35 instruções. Então, antigamente, usando linguagem de baixo nível, tipo Assembly, a gente tinha que usar essas instruções para criar as nossas lógicas, tá? Hoje isso aqui ocorre? Ocorre, mas quem usa é o nosso compilador. Então, aquele arquivo ASM, né? Então, lá também, quando a gente faz uma compilação, o resultado da compilação, ela gera vários arquivos, né? O arquivo ASM, quando vocês abrirem esse arquivo, né, .asm, né, vem o nome que vocês colocaram, né, do projeto, .asm. Esse arquivo .asm, ele vai ter essas instruções aqui, tá? Então, tá o código executável feito em linguagem de baixo nível lá pelo compilador. E aqui são as mesmas 35 instruções, só que do datasheet, tá? O que nós temos aqui a mais, olha só que interessante. Ciclos. O que é esse ciclos? É o nosso CM, ciclo de máquina. Ciclo de máquina. O que é o ciclo de máquina? É o tempo de execução de uma instrução. Isso significa o quê? Que nem essa primeira instrução aqui, ó, ADD. Isso aqui ele faz soma, né? ADD é somar. Essa instrução, ela gasta um ciclo de máquina. A segunda aqui é o AND, né? É o AND lógico. O AND lógico também, um ciclo de máquina. Agora, tem situações que às vezes é 1, às vezes é 2, vai depender da lógica, né? Por isso tem 1 e o 2 entre parênteses. As funções, as instruções de salto, que aqui, né, ó, aqui tem o call. O call é você fazer um desvio, né, de código. Você faz um salto, né, no código. Aí eu tenho 2 ciclos de máquina, né? Eu preciso de 2. Call, o goto também, né? Goto a gente pode utilizar, mas ele não é muito utilizado nas lógicas aí da linguagem C. Mas a gente pode até usar goto, né? Quem já fez algum curso de programação provavelmente já usou goto, né? Rectify, né? Return, né? São instruções que elas demandam 2 ciclos de máquina. Essa tabela, ela me dá também o opcode, né? Ó. Então, tem a coluninha do opcode dessas instruções aqui. A memória de programa, ela tem a tal da pilha, que é o stack. Né? Stack do inglês é pilha, né? Então, a pilha é um local fisicamente separado da memória de programa, mas ele faz parte da memória de programa, mas é um local separado, onde serão armazenados os endereços do retorno, né? De retorno quando utilizamos instruções de desvio para rotinas ou funções. Ou seja, quando você tem uma função no seu código e você chama essa função, você executa um desvio. Né? Então, você sai daquela linha lá de
de endereço que tinha a sua instrução, que estava sendo executada naquele momento, e você tem que ir para outro endereço lá da sua memória. E essa memória, que se chama stack, pilha, ela é utilizada para salvar o endereço de que você saiu. Por quê? A hora que você voltar daquela função, você tem que voltar e dar continuidade da onde parou, né? O seu código. Você tem que dar essa continuidade. Essa pilha é usada para isso. Ela tem 8 endereços, tá? O stack. O stack ele tem, então eu posso trabalhar até com 8 desvios, né? Então eu posso ter uma função que chamou uma outra função, que chamou uma outra função, ou seja, eu posso criar no máximo 8 desvios. Por quê? Se você passar de 8, o compilador ele vai dar uma mensagem lá de Stack Overflow. O que é o Stack Overflow? É que você gerou mais do que 8 desvios lá, então não tem mais onde salvar os endereços de retorno, né? Aí o seu código, claro, não vai funcionar. Então, aqui nós temos a memória de programa, a memória flash, ó, né? E esse stack, ele está aqui em cima, né? Por isso que ele fala que é uma parte especial, uma parte reservada da memória de programa, tá? O stack. Então, é um conjuntinho de 8 endereços aqui, né? Então, é o local para armazenamento dos endereços de retorno quando utilizarmos instruções de desvio para rotinas ou funções. E aqui embaixo é a memória de programa em si, que é onde vai ficar armazenado o nosso código, né? O nosso código executável. Olha aqui o vetor de reset, que é aquele endereço especial, né? Que nós sempre é o endereço 0, e o vetorzinho de interrupção, que é o endereço 4, né? Então, a memória de programa, que é aquela primeira que nós estudamos, ela tem esses 2 endereços reservados aqui, o de reset e o de interrupção. O restante, nós podemos utilizar à vontade. E agora, vamos dar uma revisadinha, né, nos nossos códigos em linguagem C, já para partir para o nosso projetinho de hoje, tá? Então, lembrando que esses projetos eu sempre estou adicionando algumas características aí para melhorar a lógica de programação. Então, a ideia é que vocês vão pegando habilidade cada vez mais nas lógicas de programação. Primeiro, o código fonte em linguagem C, eu sempre tenho que ter o void main, né? O void main é obrigatório, né, na linguagem C. E dentro do bloco, né, void main, eu tenho 2 partes. A primeira parte é o setup. É o setup do quê? O setup do microcontrolador. É onde eu configuro lá portas analógicas, digitais, é onde eu configuro se a porta vai ser entrada, se a porta vai ser saída, é onde eu configuro se eu vou colocar nível 0, se eu vou colocar nível 1, né? Nesse setup inicial. A princípio é isso que vocês estão configurando. Futuramente, o que vai aparecer mais no setup? A configuração dos periféricos, né? Porque os periféricos também possuem registradores específicos, especiais, que aí você vai fazer aquela configuração inicial dele para ele trabalhar do jeito que você quer, do jeito que você programou. Também vai fazer parte aqui do setup. E dentro do void main, nós temos essa parte aqui do loop infinito, né? Então, o loop infinito também é necessário para o programa repetir, senão o nosso código vai executar apenas uma vez, né? Geralmente, a gente usa o while 1, mas a gente pode usar for, né? For, ponto e vírgula, também para ter laços infinitos, tá? Então, ele testa, né, ó, condição, né, aqui, não é que ele testa, né, condição, tá? Dentro desse laço infinito, eu posso ter condições de teste, né, que é o if, né? Aí vai depender aí do projeto de cada um, né, de vocês. Claro que se você estiver usando botões, sensores, vai ter que ter if, né?
Porque você vai ter que testar o botão, testar o sensor, né? Então, você vai ter condições de teste. Vocês também vão ter condições de repetições controladas, né? Com o laço for, né? Então, tem algumas características que vocês vão utilizar aqui dentro de ações da linguagem C, né? Que são as estruturas de testes condicionais e as estruturas de repetições, né? Basicamente, essas duas estruturas que a gente trabalha aqui dentro do loop infinito, laço infinito. Falando de hardware, né? Então, de hardware, nós temos ligações de botões, ó, com resistor de pull-up. Então, eu faço essa derivação aqui, nessa associação séria aqui, né? Ó, de um resistor com o botão. O resistor tem que ser de 10K, esse é o resistor de pull-up, né? Eu coloco 5 volts aqui. Então, se a chave estiver do jeito que ela está aqui, desacionada, nesse pino aqui eu vou ter nível lógico alto. Se eu fechar a chave aqui, ó, nesse pino aqui eu vou ter nível lógico baixo, ou zero. Os LEDs eu posso usar essa ligação também, né? LED catodo comum. O que é o catodo comum? Todos os catodos, que é esse terminal de baixo, o terminal tem o tracinho aqui, né? Todos os catodos são comuns. E para o LED emitir luz, eu tenho que polarizar ele diretamente. De que maneira? Negativo no catodo, positivo no anodo, né? Então, aqui eu tenho uma polarização direta aqui para o meu LED conseguir emitir luz, senão ele não vai emitir. Então, nessa ligação de LED catodo comum, para o LED emitir a luz, ou seja, LED ligado, eu coloco aqui nos pinos, né, do microcontrolador, eu vou colocar nível alto, nível 1. E para o LED apagar, eu vou colocar nível 0 nesses pinos aqui. Agora a gente pode inverter nessas ligações aí, ó. A gente pode trabalhar com o botão pull down. Olha o que mudou aqui no botão pull down. O botão agora está em cima, o resistor está embaixo. Trocou, né? Trocou a posição só. Continuo com o VCC em cima, continuo com o GND embaixo, e a derivação vai lá para o microcontrolador. E aí? Agora, com a ligação pull down, eu tenho nível baixo aqui, ó, se o botão não tiver acionado. Então, botão desacionado, ó, 0. Se eu acionar esse botão, eu vou ter nível alto aqui nesse pino, ó. Então, inverteu, né? Então, se eu estou usando o pull down, eu tenho que mudar minha lógica de teste lá. Então, em vez de eu usar igual a 0, eu tenho que usar igual a 1, né? Então, aqui eu teria que usar a comparação lá de decisão igual a 1, porque quando o botão estiver acionado, eu vou ter 1 aqui. E a gente pode mudar a ligação do LED também, hein, pessoal? Ó, LED anodo comum. O que é anodo comum? Todos os anodos, então o anodo é a parte de cima aqui, ó. Né? Aqui é o anodo e aqui embaixo é o catodo. K é do inglês e tem o C também, que é do português, né? O catodo aí. Então, o anodo, ele está ligado no VCC. Né? Então, todos os anodos são ligados no VCC de todos. Vamos supor que eu tivesse 10 LEDs aqui. Os 10 LEDs eu ia ligar o anodo no VCC, que é o comum, né? É a parte comum que eu vou ligar. E o catodo? O catodo eu ligo lá no microcontrolador, ó. O catodo eu ligo no microcontrolador. E aí, como é que eu faço esse LED emitir luz? Eu tenho que colocar nível 0 nesse pino, ó. Então, para o LED ligar, eu ligo ele com 0. E para o LED desligar, eu coloco 1. Então, o LED anodo comum também é muito utilizado em projetos, tá? Ligações anodo comum dos LEDs. Principalmente algumas portas. Tem algumas portas do microcontrolador que ela tem um transistor ligado em dreno comum. A ligação do transistor em dreno comum, eu tenho que usar o LED anodo comum, senão não funciona numa determinada porta lá, em algumas portas do microcontrolador.
E agora vamos falar, pessoal, do nosso projeto, né, que é o nosso projeto do relógio binário. Então, quem está gostando de programação de microcontroladores provavelmente vai gostar aí de um projetinho de um relógio. Então, primeiro, vamos entender aí os registradores port. Então, olha só, eu tirei isso aqui lá do datasheet, ó. Então, o datasheet ele já me dá de cara naquele diagraminha de blocos os pinos que eu tenho de I/O. Tudo isso aqui são os pinos de I/O. Se a gente contar, vai dar 33. 33 pinos de I/O. Então, o port A, ele tem 6. O port B tem 8, né? Então, o port A aqui tem 6, né? O port B tem 8 pinos, né? O C tem 8. O D tem 8. E o E tem 3. E tem até a função de cada um, né? Cada pino desse. Lembrando que os pinos são multiplexados, né? Então, eles têm mais do que uma função, que nem, ó, o RA0, ele é AN0. O que significa isso aí? RA0 é que ele é digital e AN0 que ele é analógico também, tá? Então, nós temos várias funções nos pinos. Ó, o RC7. O RC7, ele é digital, ele é o RX, que é para comunicação serial, a recepção, né? E ele tem um sinal de comando aqui, DT, também para comunicação, tá? Então, cada pino aqui tem mais do que uma função. E como é que eu vou entender esses registradores aí? Tá? Que nem hoje, a gente vai trabalhar com um registrador, né? Um port qualquer aí para montar o nosso relógio aí, binário. E aí, esse port, eu tenho que ter sempre em mente que o bit menos significativo é sempre o bit 0. O bit 0, ó, é o bit menos significativo. E como eu sei qual é o bit 0 do port D? É o nome RD0. Então, esse 0 do RD0 é o bit menos significativo. Por quê? Hoje a gente vai trabalhar com grandezas binárias. E nada melhor do que já pegar um registrador que eu possa ficar criando um incremento nele, né? Então, eu vou gerar um incremento nesse port, ele já vai me dar, e no resultado dos bits dele, o valor desse incremento no sistema binário, né? E o bit mais significativo é sempre o bit 7. Isso do porte D. Por quê? Vamos voltar aqui. Olha só, o porte A tem 6. Então, o bit mais significativo dele vai ser o RA5. Olha só o porte E. O porte E só tem 3 bits. Então, se eu usar o incremento do porte E, ele só vai contar uma que eu só vou poder ligar 3 LEDs aqui, né? Para dar o resultado em binário, né? Então, ele vai contar de 0, 0, 0 até 1, 1, 1, que é 8 combinações ele vai ter, né? Aqui eu vou chegar no máximo a 8. A grandeza de 0 a 7, ou seja, 8 combinações. Os de 8 bits eu chego até 255, né? Que é uma sequência de 8 uns. Ou seja, se eu contabilizar o 0 até o 255, eu tenho 256 combinações. O de 6 chega a 64, né? 2 elevado à sexta, né? Então, eu chego até grandezas de 64. Então, nós vamos usar hoje os registradores e eu tenho que colocar eles nessa ordem aqui para ter como resultado, porque cada pino desse aqui, eu vou ligar um LED. E a indicação dos LEDs vão me dar o valor binário da hora, do minuto, do segundo, né? Então, o porte A ele tem 6, o porte B tem 8, o C tem 8, o D tem 8 e o E tem 3.
Então, se eu pegar o porte D como exemplo, tá? E usar essa instrução mais, o que o mais faz? Ele incrementa uma unidade, ele soma 1, né? Ele soma 1, mais. Então, eu começo com porte D igual a 0 lá no meu código. Então, eu vou ter todos os LEDs com nível 0. Vamos supor que eu tenha LEDs aqui ligado no porte D. Lembrando que o lado direito aqui, ó, esse aqui é o bit 0. O lado esquerdo é o bit 7. E aí eu vou executar uma instrução porte D++. O que ele vai dar como resultado? Ó, ele vai ligar o LED do bit menos significativo. Depois, eu vou dar mais uma instrução porte D++. Então, de 1 passou a ser 2. Então, eu vou ter 1, 0. Então, o LED 1 vai estar ligado e o resto dos LEDs todos ligados. Mas isso aqui é o 2 em decimal. Aí eu vou mais um porte D, mais. Aí caiu no 3, então vai acender esses dois LEDs. Aí mais um porte D, mais. Aí foi para o 4. Ó, o 4 decimal é 100. Então eu já vou ter o resultado do incremento, ou seja, do mais 1, usando o sistema binário. Até que chegue, ó, no 255. Ó, 255. Claro que a gente não vai chegar para relógio. Para relógio, a gente vai trabalhar de 0 a 59, não é? Relógio é de 0 a 59. E de 0 a 12, ou de 0 a 24, aí vai depender de como vocês programarem aí as horas aí, o padrão de horas aí que vocês vão ter. Mas se a gente chegasse no 255, que é essa sequência de uns, e eu fizesse um porte D++, olha o que ia acontecer. Ia zerar tudo. Né? Ia zerar tudo novamente, ia voltar para o 0. Né? 255 mais 1, volta tudo para o 0. Né? Então, olha só, outro detalhe, a diretiva define. A diretiva define, ela deixa os nossos códigos mais fáceis, né? Da gente, em vez da gente trabalhar com o nome dos pinos, eu posso associar um nome mais fácil de entender, que nem define B0 espaço porte B.RB0. Então, é define espaço B0 espaço porte B.RB0. O que eu criei aqui? Eu criei um label, criei um outro nome para esse pino aqui. Então, em vez de eu ficar escrevendo lá no código porte B.RB0, eu escrevo só o B0. Em vez de eu escrever porte D.RD0, eu escrevo só L0. Tá? Então, a diretiva define, ela troca o nome do pino, do microcontrolador, por um outro nome, definido pelo programador. Nesse exemplo, eu estou trocando o nome do pino, mas eu posso trocar o nome do que eu quiser. Tá? Eu posso trocar o nome do que eu quiser, usando o define. Se você quiser usar FATEC e aqui João, né? Você escreve define FATEC João, o que você criou? Né? Você mudou, você criou um label para o João de nome FATEC. Né? Então, o define ele faz isso. Então, aí o código ele fica mais fácil da gente entender. Né? Então, eu poderia ter criado também os define para esses nomes aqui, né? Do setup, mas não foi criado. Então, aqui, nesse exemplo, eu só estou com B0 e com L0. Ó, B0 e L0. Então, agora, em vez do teste condicional de eu escrever porte B.RB0 igual a 0, olha só, eu escrevo só B0. Em vez de eu escrever porte D.RD0 igual a 1, olha lá, eu escrevo só L0. Né? E se você tiver algum problema num determinado pino, que você quer trocar esse pino, você vem aqui no define e muda só o pino aqui, ó. Você muda só o pino, não precisa ficar analisando todo o código e trocando tudo que está lá no seu código.
né? Você só troca o define dele e pronto. Já troca tudo automaticamente no seu código. Lembrando que o define é uma diretiva de pré-processamento, vocês podem usar ela à vontade, que não vai fazer com que o arquivo executável ele fique maior. Tá? Então, todas essas diretivas aqui, elas são feitas para ajudar o programador, né? Por isso que é uma linguagem de alto nível que nós estamos trabalhando. Então, isso aqui não vai fazer com que o código executável aumente o tamanho dele, de jeito nenhum. Tá? Isso aqui só vai ajudar a visualização nossa no código. O tamanho do código executável que o compilador vai te gerar vai ser o mesmo, né? Colocando o port BRB0 aqui ou colocando o B0. O hardware do nosso relógio binário, ele vai ter essa característica aqui. De botão, nós vamos usar 4 botões. Não precisa ter os 8. Agora, a LED tem um conjuntinho de LEDs, ó, para o segundo, um conjuntinho de LEDs para os minutos e um conjuntinho de LEDs para horas. Mas por que eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 LEDs para o segundo? Por quê? Com 6 LEDs, nós chegamos na grandeza 64. Mas a gente nem vai usar 64. Nós vamos parar no 59, tá? Por isso que não precisa pôr 8 LEDs aqui para o segundo. Minuto é a mesma coisa, né? Minuto tem 6 LEDs aqui, por quê? Porque a gente vai chegar até 59 só. Ah, então, com 6 bits é possível chegar no 59 e mais, né? Pode ir até o 64. E aqui eu tenho 4 LEDs. Por quê? Com 4 LEDs eu chego no 15, né? Mas eu vou chegar no máximo em 12 aqui. Vou chegar no máximo em 12, porque a ideia é trabalhar no sistema AM/PM. Né? Aí vai ter um LEDzinho para o AM, um LEDzinho no PM e um LEDzinho para indicar ajuste, que já já eu vou falar desse ajuste aí. Antes disso, vamos entender esse código aqui para dar um caminho inicial, né, para vocês. Tá? Então, qual que é o caminho inicial? Vamos fazer o relógio indicar os segundos, né, de 00 até 59. Então, esse código aqui, ele dá o ponto de partida para vocês. Os segundos, ele está no port D de dado. Né? Voltando aqui para o nosso circuito. Voltando para o circuito, pegando a lupa, olha só. Os segundos, ele está ligado no port D. Então, eu tenho S0, né? Eu coloquei S de segundos aqui, né? M de minutos. Então, é do S0 até o S5. Por isso que eu tenho que colocar o bit menos significativo do lado direito aqui, para você entender o número que vai aparecer aqui. Claro que esse número vai estar no sistema binário. Né? Esse número vai estar no sistema binário. Então, eu tenho essa lógica aqui, que ela faz o quê? Ó, o port D++. A cada 1 segundo. Como é que eu limito no 59? Né? Porque ele vai até 255. O port D tem 8 bits, mas ali tudo bem, eu estou ligando só 6, mas ele contaria até 255 se eu não parar ele antes. Como é que eu paro a contagem antes? Olha aqui o if. O teste. Eu testo o port D. Quando ele for 60, ó, volta para o 0. Então, sempre que eu chegar no 60, ele volta para o 0. Então, eu limitei a contagem de 0 a 59 fazendo isso. Então, aqui já é a lógica do segundo. Qual é a lógica do minuto? O que é um minuto? Quando o port D chegar no 60, tem que incrementar 1 minuto. Tem que incrementar 1 minuto, que aí o minuto ele está onde? Voltando lá para o circuito, ó, 1 minuto é no port C. Olha aqui, ó. 1 minuto é o port C. Né? Então, quando o port D chegar no 60,
tem que incrementar uma unidade no porte C. Quando o porte C chegar no 60, tem que incrementar uma unidade na hora. Né? Então, é esses testes condicionais que vai trazer essa habilidade também para vocês, né? A ideia não é só fazer o relógio funcionar, mas a ideia é treinar vocês nessas lógicas aí. Aqui, pessoal, é o setup de todos os pinos, né? Tris A, porte A, tris B, porte B, tris C, porte C, tris D, porte D, tris E, porte E. Né? Então, aqui é o setup já para todos os pinos, já está prontinho aqui o setup. E aqui é a lógica, né, desses segundos. Vamos ver essa lógica funcionar aqui, ó. Quer ver? Vamos ver essa lógica funcionar. Eu estou aqui com o relógio, tá? Deixa eu só ver que código tá nele. Ah, é o código dos segundos, tá certo. Então, eu vou ligar aqui o simulador. Observem o porte D de dado. Olha, ele está contando os segundos. Claro que ele está mais rápido aí, porque eu não estou usando o delay de 1 segundo. Eu estou usando um delay aí, acho que de 200, 300 milha aí, mais ou menos, para ser mais rápido, porque eu quero que vocês observem essa contagem aí. Quando chegar no 59, ele zera. Olha lá, zerou. O que é 59? Está aqui, ó. 59 é 111011. Então, quando ele chegar no 111011, é o 59, ele vai zerar. Então, mais uma vez, ó. Só que, ó, aí só tá o segundo funcionando. Vocês estão vendo que os minutos e a hora também não tá funcionando. Ó, zerou de novo. Já já eu boto ele para funcionar completo aí. Vou parar aqui um pouquinho, vamos continuar. Acho que tem mais um slide só. Então, olha só, essa é a lógica básica que vocês vão começar a trabalhar nesse projetinho do relógio binário. O que esse relógio tem que ter? Fora os segundos, claro, né? Tem que ter os minutos, né? Aqui, ó, os segundos, aqui os minutos de 00 a 59, que vai ser o porte C. O porte D vai ser aí os segundos. O porte A vai ser as horas, né? De 1 a 12. O pino RE0, o que ele vai fazer? A frequência do relógio. É aquele LEDzinho que fica ligando e desligando a cada 1 segundo, né? Liga e desliga, liga e desliga. O RE1 é um outro LED que vai informar o antimeridien, que é o AM, que é antes do meio-dia. Então, agora nós temos, para mostrar o horário das 8 da noite, tem que ser o post-meridien, né? Depois do meio-dia. Tem que estar o PM ligado nesse horário que a gente está agora, tá? Então, o RE0 é um LED, o RE1 é outro LED, o RE2 é outro LED, o RD6 é um LED que indica o ajuste. Por quê? Eu preciso ajustar, né, esse relógio aí. Eu preciso ajustar o minuto com o B0, o B1 a hora, o B2 ele incrementa ou o minuto ou a hora, o que tiver pressionado. Vamos supor que você pressionou o ajusta minuto. O LED do ajuste vai acender e assim que você apertar o B2, ele começa a incrementar um minuto, porque você selecionou um minuto. Ajustou um minuto, você volta para o modo relógio, que é o B3. Aí você quer ajustar a hora, aí você clica no B1 e usa o próprio B2 para incrementar agora a hora. Terminou de ajustar a hora, volta para o B3, ele volta a trabalhar. Então, o relógio ele vai funcionar dessa maneira aqui. Tá? Se alguém quiser melhorar, implementar outras características também, pessoal, fique à vontade aí. Então, vamos ver esse relógio funcionando aí, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o código dele.
Então, eu carreguei o código dele. Então, olha só, ele começou... Esse LEDzinho aqui da hora aceso, ele começou na 1 hora, o AM, né, que é 1 hora da manhã. Ele começou. O LED do segundo, eu coloquei 2 LEDzinhos em série aqui, Professor. Ó. Oi. Ah, não, é que eu não estava vendo a tela do Proteus, mas agora apareceu, obrigado. Ah, demorou um pouquinho, né, para atualizar, legal. Vamos fazer o ajuste desse relógio aqui, ó. Agora são 20 horas e 32. Tá? Então, ou seja, é 8 horas e 32. Primeiro, vamos ajustar os segundos. Então, eu vou arredondar aqui para 33. Que valor que é 33 que eu vou colocar aqui? Como é que eu sei isso aí? É pegar o 33 e converter para binário. Então, você vem aqui, pega a sua calculadora, entra no modo programador, programa o modo decimal, escreve, eu vou colocar, vou colocar 35, que já vai mudar. Olha só que número é o 35. 100011. Então, eu venho aqui no modo de ajuste, minuto, que é o B0, ó. Vou apertar o B0. Acendeu o LED, ajuste. Acendeu o LED, ajuste. Agora eu vou pressionar o B2 e eu vou incrementar. Olha lá, eu estou segurando o B2, então eu não estou com o trava-tecla aqui, né, pessoal? Vocês viram? Se eu segurar o B2, ele começa a incrementar. Então, eu vou pôr o 10. Vamos lá. 10, 3 zeros e 1. Então, já estamos chegando aqui, ó. Ó, essa combinação que eu programei, 1, 0, 0, 0, 1, 1, é 35. Como é que eu saio do modo de ajuste? B3. Ó, vou apertar o B3. Olha lá, o relógio voltou a funcionar. Então, ele está agora marcando 1 hora e 35. Agora, eu tenho que mudar a hora. Agora são 8 horas. 8 horas, eu vou entrar agora no ajuste hora. B1. Pressiono B1. Olha lá, o LED ajuste acendeu. E eu vou incrementar agora o relógio, que é o B2. E eu vou pôr no 8. Ó. Aqui é o 7, aqui é o 8. Só que é PM, lembra que agora nós estamos depois do meio-dia. Então eu continuo avançando para pular o 12. Ó, agora o LED mudou para PM. E vou para o 8. Esse é o 7, esse é 8. E agora eu saio do modo de ajuste, que é o B3. Pronto, nosso relógio está funcionando com a hora atual. Então, nós temos aqui na contagem de horas 8, né? O porte A está indicando 8 horas, PM. O porte C está indicando agora 35, continua no 35. E o porte D está os segundos. Né? Então, os segundos, quando ele chegar no 111011, que é o 59, ele vai zerar e vai incrementar 1 minuto no porte C. Vamos observar essa mudança aí. Observe, inclusive, o porte C. A alteração que vai ocorrer. Tá? Então, ainda não estamos lá. Agora vai aumentou aí um LED a mais, o do RD5, ligou, né? Então, o nosso relógio binário está funcionando. Já já estamos chegando aí nos 50. Olha lá,
Agora 59, agora zerou. E olha lá o port C, incrementou 1 minuto no port C. Então, esse é o projetinho de hoje para treinar a lógica, tá, pessoal? É mais para vocês treinarem a lógica de programação. Como é que vocês criam esses ajustes, né? Que nem vocês viram que, ó, vou liguei o relógio de novo. Quando eu seleciono um ajuste, ó, que nem o B0, ele entrou no modo ajuste, ele está parado, ó. Ele está parado porque eu vou fazer o ajuste. Do quê? Do minuto que eu apertei o B0, né? Então, se eu apertar o B2, ele incrementa só os minutos, ó. Então, ele está incrementando os minutos. Então, vamos pensar no seguinte aí também, tá? Para melhorar também a lógica aí de vocês. Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar esse relógio aqui, ó, ele só... Esse aqui é o código, ó. Deixa eu ver se aqui tem zoom. Olha só. Esse é aquele código dos segundos, tá? Agora, dentro desse while 1, vamos supor que você quer criar um botão de ajuste. Como é que você vai travar ele num looping para fazer ajuste? Vocês usam também, podem utilizar, essa é uma alternativa, um while. E dentro desse while aqui, vocês vão colocar uma condição de teste. Dentro desse while aqui, vocês colocam uma condição de teste, tipo, sei lá, menu... Não, vamos fazer assim, ó. A variável ajuste é igual a 1. Então, essa variável ajuste igual a 1, se ela for 1, ele entra nesse while e não sai mais. Aí vocês vão colocar as ações que vocês quiserem aqui, né? As ações que vocês quiserem aqui dentro, que ele fica travado aqui. E como é que vocês entrariam aqui? Estando aqui no while 1, trabalhando com o segundo, aí vocês vão colocar um teste condicional aqui do if. Ó, if, aí vocês vão testar um botão lá de ajuste, não sei, o B0 igual a 0, ou seja, o B0 foi pressionado. Se isso aqui for verdade, vocês vão fazer o seguinte, ajuste igual a 1, muda o valor da variável. Então, olha só, vocês estão lá no laço infinito. O laço infinito está contando os segundos. Esse while, o ajuste igual a 1, ele não está sendo executado. Por quê? O ajuste não é 1. O ajuste, sei lá, você inicializou ele com 0, né? Quando você apertar o botão B0, o que vai acontecer? Ele vai entrar nesse while e ficar travado nesse while aqui, pessoal. Ele vai ficar travado dentro desse while aqui. E para sair dele? Aí vocês vão fazer dentro dele um teste também. If, sei lá, um outro botão, B1 igual a 0. Aí vocês voltam um ajuste para 0. Então, quando ele tiver travado nesse laço aqui do while, e porque a variável ajuste está com o valor 1, ele não sai mais daqui, ele fica aqui. E para sair daqui? Você, dentro desse laço, você tem que mudar essa variável ajuste. Como é que você muda essa variável ajuste dentro desse laço?
testando um botão. Se o botão for pressionado, você muda ela. Aí ele vai sair desse laço e vai voltar para o laço infinito aqui. Aí ele vai voltar aqui e contar os segundos. E isso aqui pode ser feito, né? Aí vocês vão usar Ctrl+C, Ctrl+V e criar outros ajustes aqui. Aí cria aqui o ajuste 2, né? Então aqui seria ajuste minuto. Esse aqui, quando o ajuste for 2, vai ser o ajuste hora, né? E assim por diante. É essa estrutura que vocês podem utilizar, tá? Se vocês quiserem, quem tiver outras soluções pode utilizar também outras soluções, não tem problema. Tá? E o laço while 1 tem que ter, né? Esse aqui é o nosso laço infinito, né? Então, dentro desse while 1, nós criamos outros while, porém com repetições controladas, né? Então, eu criei uma variável e estou atribuindo um valor para essa variável. Quando essa condição aqui for verdadeira, ele fica dentro desse laço. Quando ela for falsa, ele sai e volta para o laço infinito. Ou, sei lá, ou volta para o próximo ajuste. Aí depende do que você colocar aqui nesse método de saída aqui.